Hoje, o nosso tema que foi escolhido para a nossa reflexão encontra-se no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos falar de dar a César o que é de César. A gente vai refletir como que Kardec, nosso codificador, coloca no capítulo amar ao próximo como a si mesmo um item que diz dá a César o que é de César. Será por quê? E para nós refletirmos, é bom a gente voltar um pouquinho na história. É sempre bom nós imaginarmos o que acontecia na época de Jesus. Naquela época, qual que era a situação? Às vezes é até bom nós sabermos como que era o estado político, qual que era a cultura daqueles povos. E a Palestina, naquela época, ela não era independente. A Palestina, ela era dominada por Roma. E o que os romanos fizeram? Os romanos dividiram a Palestina em províncias. O que seria a província? Como se fossem os estados que nós temos aqui no Brasil. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar da província da Judéia. E qual que era a capital da Judéia? Era Jerusalém. E os romanos, eles muito inteligentes, eles não se envolviam na manifestação de fé dos judeus. Eles não se envolviam, eles deixavam livres. Porém, desde que isso não prejudicasse o trabalho deles, principalmente na parte política. Até então, estavam livres para fazer a manifestação da forma que eles queriam. Só que apareceu um rapaz muito amável, que é Jesus. Jesus incomodou muito naquela época, principalmente a casta religiosa. Por que será que Jesus incomodou? Porque Jesus, ele começou a fazer com que aqueles povos pensassem, refletissem. E refletissem em quê? Que as pessoas elas se preocupassem muito mais no que iria sair da boca, do coração, do que o que elas colocariam na boca. Porque o povo judeu, eles tinham muito rituais. Então, Jesus queria mostrar para eles, olha, vamos observar o que realmente é importante, em vez de vocês se preocuparem, estarem toda hora lavando as mãos, o que vão comer, o que não vão comer, se preocupe com o que vocês vão tirar do coração, o que vocês estão falando. Em vez de vocês se preocuparem com o sábado, de guardar o sábado, se preocupem com aquela criatura, com aquele próximo que precisa do seu auxílio. Porque se o próximo precisasse de um auxílio, era sábado, não podemos fazer nada, não podemos ajudar. E Jesus quis mostrar que a importância, o que era realmente importante. E Jesus também apresentou àqueles povos um Deus diferente, que era um Deus de amor, um Deus de caridade, um pai, na verdade, um pai que acolhia. Até então, aqueles povos, eles tinham medo de Deus. Eles acreditavam no Deus que castigava. E isso começou a incomodar os fariseus. Então, eles começaram a pensar em várias formas de o que a gente pode fazer? Porque as ideias de Jesus naquela época eram ideias revolucionárias, imagina. Eles acreditavam num Deus que punia, num Deus que castigava. Eles temiam, na verdade, de repente chega uma pessoa e apresenta o contrário. Fala de perdão, fala de amor, que devemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. E os fariseus não estavam felizes com isso. E também os fariseus não estavam felizes com outra coisa. Eles não estavam felizes de pagar impostos aos romanos. Eles não queriam pagar e ainda achavam injusto, não só de pagar os impostos romanos, porque eles também, além de pagar os impostos romanos, eles tinham também que pagar impostos, porque eles usavam lá os templos.
e aquilo não estava os deixando felizes. Aí eles pensaram, como tudo eles envolviam a religião naquela época, porque essas pessoas, se chegassem para as pessoas e falavam, olha, você não pode fazer isso, as pessoas não estavam nem aí. Mas se falasse, Deus falou para que vocês não façam isso, como as pessoas temiam a Deus, elas não faziam. Então, tinham várias leis que disseram que Moisés trouxeram, era mais de 600. Mas, na verdade, eles utilizavam essa artimanha para conseguir conduzir os povos. Aí eles ficaram pensando, o que a gente pode fazer, então, para parar esse Jesus? Ele está incomodando. Está trazendo essas ideias de amor, de perdão, falando que não é para adorar, que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo. Então, eles já tinham testado Jesus de outras formas e tinham se dado mal. Então, eles ficaram pensando e se reuniram para ver o que eles poderiam fazer para que calasse Jesus, o prejudicasse. E tinha também os judeus, que era chamado herodianos. Só que esses judeus, eles concordavam com a administração de Roma. Eles concordavam com que cobrasse os impostos, mas eles concordavam, eles não queriam entrar em atrito com Roma, porque eles queriam, na verdade, ter cargos importantes. Isso não acontece nos dias de hoje, né? Ter cargos importantes, ter poder. Mudou, hoje isso não existe, né? E os fariseus não gostavam dos herodianos. Olha isso, eles não se imaginam. Os herodianos querem que cobre impostos, a gente não gosta de impostos, mas sabe o que eles tiveram a capacidade de fazer? Se juntar, se unir para ter uma ideia para prejudicar Jesus. Olha como que Jesus estava incomodando, hein? Os fariseus não gostavam dos herodianos, mas mesmo assim eles se juntaram para prejudicar Jesus. Aí os fariseus mandaram seus discípulos ir ao local que Jesus estava pregando, junto com os herodianos. Quem eram os discípulos dos fariseus? Eram aqueles que estavam estudando para ser rabinos. Eram alunos, na verdade. Nem eles não tiveram coragem de ir. Falaram para os alunos, vai lá. E eles foram. Aí, ao chegar, eles chegaram elogiando Jesus. Será que nós fazemos isso quando a gente quer alguma coisa? Eles começaram a elogiar Jesus, porque o que eles pensaram? A gente vai chegar elogiando, porque vai fazer com que o ego dele cresça. Imagina, Jesus. Aí eles chegaram, mestre, você é sabedor de tudo, segue as leis, ajudam as pessoas, fala a verdade, não discrimina ninguém. Então, a gente quer a sua opinião para uma coisa. Olha só a artimanha desse pessoal. Eles fizeram uma pergunta de uma maneira que Jesus teria duas respostas só, ou sim ou não. Eles falaram, nós devemos pagar os impostos a Roma? Eles já fizeram essa pergunta, porque o que Jesus ia falar? Se Jesus falasse sim, o que ia acontecer? Os judeus iam... Se ele falasse não, os herodianos iriam prendê-lo na hora. Mas Jesus, sabedor de tudo, já conhecia o coração de cada um, virou para eles e falou, hipócritas, que nós somos assim, né? Por que me testas? Mostra a moeda que é utilizada que eles exigem para esse pagamento. Aí eles mostraram, aqui está a moeda, Max. E qual que é a imagem que tem nessa moeda? A de César. Então vocês já responderam. Dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Aí mais uma vez eles saíram. Mas quando Jesus falou isso, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, o que será que ele quis falar? Existe uma separação aí? Kardec veio nos explicar o que Deus quis dizer com isso. Quando Deus falou, dá a César o que é de César e dê a Deus... quando Jesus falou isso, ele quis dizer que nós temos que ter um equilíbrio.
Nós precisamos cumprir com as nossas responsabilidades. E o que seria César no dia de hoje? É o que tem nesse mundo, o que tem nesse planeta. Nós nos utilizamos, nós não moramos aqui, ele não nos recebeu de braços abertos. Nós temos que seguir algumas regras. Nós temos que fazer o nosso melhor. Muitas vezes nós não fazemos, não é mesmo? Os impostos era conflito lá na época deles, hoje não, né? Hoje a gente paga impostos feliz da vida, né? Ninguém reclama. A gente adora pagar imposto, não é verdade? O que nós falamos? Ah, os impostos não são utilizados para isso. Não importa. O importante que Jesus está nos falando e que Kardec vem nos esclarecer, nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades. E quando ele fala que tem que ter esse equilíbrio, nós temos que pensar que todas as nossas atitudes, seja ela qual for, a gente vai estar influenciando na vida do outro. Qualquer que seja. Um exemplo disso, meus queridos, é muito simples, uma coisa muito... Muitos de nós costumamos marcar consultas, seja no SUS, seja no convênio, aí chega no dia, a gente resolve não ir. Ah, não vou nessa consulta, porque hoje não... A gente não cancela. A gente simplesmente não vai. Essa pequena atitude nossa, a gente impediu que uma outra pessoa conseguisse marcar a consulta. Será que nós prejudicamos alguém com essa atitude que a gente acha muito simples? Olha o desequilíbrio. Outra coisa que é interessante também, muitas vezes, nós não fazemos algo que é correto porque o outro não faz. Ah, o meu colega, na sexta-feira, ele vai embora meio-dia para casa. Eu também tenho esse direito. Se ele faz, eu posso fazer. Aí eu vou para casa meio-dia. Uma pessoa necessitava muito do meu trabalho, mas lá eu não estava. Prejudiquei essa pessoa. Estou pensando no próximo? Não estou pensando no próximo. E muitos de nós ouvimos, né, o que a gente escuta por aí, que brasileiro adora dar um jeitinho para fugir das leis, não é verdade? Nós gostamos de dar um jeitinho, o brasileiro tem essa fama. Mas Jesus está nos falando aqui que brasileiro não pode mais dar jeitinho, não. Eles precisam seguir regras, precisam seguir as leis. Porque quando nós seguimos as leis, nós estamos exercitando para seguir uma lei maior. Qual que é essa lei maior? A lei divina, a lei de Deus. Se nós não conseguimos seguir a lei dos homens, será que a gente consegue seguir as leis de Deus? Muitas vezes, hoje não acontece muito isso, que poucas pessoas utilizam dinheiro em nota, né? Hoje é Pix. Aí chega um Pix na nossa conta que a gente olha e fala, opa, não é? Alguém mandou por engano. Qual que é o nosso papel? Nós temos que devolver. Né? Não seria o correto? Se nós não fizermos isso, será que a gente vai estar prejudicando alguém? Se a gente não devolve um Pix que não é nosso? Com certeza, vocês não acham? Aquela pessoa está muito necessitada daquele valor. Olha a minha atitude aí sem pensar no outro de novo. Eu quero ter vantagem. E todas as vezes, meus queridos, que eu quero ter vantagem de algo, eu estou prejudicando o próximo. E o que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo como a nós mesmos. E quando Jesus falou também, dar a Deus o que é de Deus, é as nossas atitudes. O que nós vamos dar ao Pai? O que Ele nos pediu? Que nós olhássemos um para o outro, que nós amássemos um ao outro. Todas as vezes que a gente as leis dos homens, nós também estamos prejudicando o próximo. Hoje não se pode dirigir falando ao celular, não é verdade? Aí o que nós fazemos?
Nós colocamos aquele isofilme nos carros para ficar escuro, para ninguém ver quem está lá dentro. Aí a gente fala que é por segurança, mas na verdade é para a gente poder fazer o que a gente gosta. Aí a gente está lá falando ao celular e dirigindo. A gente vai, entra em colisão com alguém, machuca alguém, olha aí, prejudicando o próximo de novo por uma atitude nossa, sem pensar no próximo. Mas a gente dá um jeitinho, não é verdade? Hoje, falado muito bem aqui dos plásticos. A gente, não importa, a gente quer se livrar dos nossos lixos, não é verdade? Eu não quero na minha casa, mas eu não quero saber o que está sendo feito dele. Mas quando eu penso assim, eu não estou cuidando do meu próximo. Os animais é os nossos próximos. O que vocês acham? Ele é um ser vivo, ele é uma criatura de Deus. Ele é o nosso próximo. Nós devemos amá-los, cuidá-los, porque eles cuidam de nós. Os animais não existem por nada. Cada um tem sua função. Mas a gente não pensa. Nós devemos cuidar do nosso planeta. Quando nós temos algumas atitudes que não fazemos isso, a gente está prejudicando uma série de pessoas, mas o principal, estamos prejudicando a nós também. Então, quando diz dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, a gente tem esse equilíbrio. Não, a gente não consegue, meus queridos, amar a Deus, fazer tudo que Deus quer, que Ele nos ensina, se a gente não segue as leis do mundo. Se a gente não consegue seguir as regras. A gente não consegue dar a Deus se a gente faz o jeitinho brasileiro. Não tem como separar. Por isso que Kardec nos fala equilíbrio. Todas as nossas atitudes, todas, seja qual for, de alguma maneira ela vai atingir ao próximo. Seja para o bem, ou seja para prejudicar. Mesmo que nós, meus queridos, não temos essa consciência, nas pequenas coisas, por isso que Jesus já nos dizia, por isso que Kardec nos fala, nos esclareceu através dos Espíritos, que nós devemos sempre agir com o outro da mesma maneira que nós gostaríamos que agisse conosco. Tudo que nós formos fazer, nós devemos pensar, será que isso iria me beneficiar ou prejudicar? Aí, quando nós tivermos a resposta, nós vamos ter a certeza de como nós devemos agir. Isso é um exercício. É um exercício para nós no nosso dia a dia. Claro, sem aprendizado. Muitas vezes nós temos atitudes que nós nem temos noção que vai prejudicar alguém, mas nós precisamos começar a exercitar a reflexão. Será que o que eu estou falando vai causar algo ruim ao outro? Que muitas vezes não é a atitude, é a fala. E nós temos que pensar, meus queridos. Saiu, quando nós falamos, não tem como retornar mais. Já falou. Então, pensamos no que vamos dizer. Regras foram feitas para ser seguidas. Nossas responsabilidades assumidas, nós precisamos, seja lá onde for, no trabalho material, na casa espírita, na igreja, onde seja, na nossa casa, dentro do nosso lar. Assumimos um compromisso, temos que cumprir e fazê-lo da melhor maneira. Isso é estar dando a Deus o que é de Deus. E dando a César o que é de César, porque se a gente está nesse planeta, nós precisamos cuidar dele, seguir e fazer da melhor maneira possível que nós podemos agir o máximo possível, o mais correto possível. Não é fácil, eu sei,
Você fala, Márcia, você está falando aí porque você deve ser, então não sou. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando primeiro para mim. Porque Kardec já dizia, quando nós vamos falar algo, o nosso ouvido, qual que está mais próximo? É o nosso. Tudo isso é para mim também, meus queridos. Eu estou tentando exercitar, eu garanto, é difícil, mas algumas coisas eu já estou conseguindo, outras ainda não. É normal isso. Mas o importante é que nós não podemos refletir mais sobre as nossas. Nós não podemos mais falar eu não sabia. Porque nós sabemos sim. Aqui dentro, como nós temos a essência divina do nosso Pai maior aqui, nós temos no nosso inconsciente, aqui no nosso interior, o que é certo e o que é errado. Nós sabemos sim. Agora, o importante é nós começarmos a agir. Mesmo que lentamente, mas não deixar de tentar. E vamos, meus queridos, com certeza, através das nossas atitudes, sermos disciplinados e fazer o que Jesus nos ensinou. Qual que foi o seu maior ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Só o amor vai conseguir fazer com que nós nos transformemos. Muita paz a todos.